Boa noite a todos. Estão todos bem? Então vamos ficar melhor. Gostamos deste momento, fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente, agradecendo ao nosso Mestre Jesus e Mãe Maria Santíssima pela presença da sua luz e do seu amor. Vamos cumprimentando a espiritualidade maior que se faz presente, Irmã Anastácia e toda a sua equipe. Que a paz e o amor permaneçam em nossos corações. Que possamos, neste momento, também, agradecer pelo nosso dia, pelo nosso trabalho, pela oportunidade de estarmos encarnados, agradecer pelo nosso alimento, pelo nosso lar, e pela oportunidade de estarmos aqui, revigorando as nossas energias, e agradecendo a equipe espiritual que está preparando os fluidos necessários para cada um de nós, através do passe, do Evangelho e da água frutificada. Que a paz e o amor de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos desencarnados. Tem alguém vindo pela primeira vez? Seja bem-vindo. Mais alguém? Então, nós iniciamos os trabalhos da noite, né? Na verdade, a continuidade desse trabalho de prevenção. Estamos na leitura contínua, no estudo do livro Pão Nosso. O Pão Nosso é psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, no qual Emmanuel ele pinça algumas passagens, alguns versículos do Novo Testamento e os trabalha à luz da doutrina espírita, né? Trazendo, contextualizando tudo isso, trazendo para o nosso dia a dia. Então ele segue uma linha de raciocínio, porque o Evangelho ele é muito amplo, né? Ele abre diversas possibilidades de interpretação e de estudo, não interpretações, vamos dizer assim, que coloquem em dúvida, mas quanto mais nós vamos estudando, mais nós conseguimos extrair dele. Né? Então, Emmanuel ele pega uma linha de raciocínio e ali ele trabalha isso, e isso torna-se possível para a gente conseguir colocar na nossa prática diária. Né? Então, nós estamos nesse estudo capítulo a capítulo. Para aqueles que quiserem rever ou acompanhar algum dos anteriores, estão todos na nossa página do YouTube, Centro Espírita Irmã Anastácia. E nós vamos, pelo menos até o fim dessa aula, nós vamos continuar gravando para que o pessoal que acompanhou desde a pandemia, o início desse livro, possa ir até o finalzinho dele. Eu deixo em aberto, se vocês quiserem em algum momento perguntar, interromper, comentar a respeito da passagem de hoje, podem ficar à vontade. Tá? Então, o capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 140 e tem como título Saibamos Lembrar. Né? Então, eu gosto sempre de contextualizar, falar um pouquinho do título, pensar sobre o momento para que a gente consiga depois compreender o que Emmanuel está trazendo. Né? Então, ele traz o sentido de, vamos prestar atenção, né? Saibamos lembrar de algumas coisas. Né? E aí, dentro disso, essa
passagem que ele extrai, ela está contida na carta escrita aos Colossenses, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: lembrai-vos das minhas prisões. Então ele fala, saibamos lembrar, né? E aí Paulo remete isso, né? Na verdade o título é extraído dessa passagem: lembrai-vos das minhas prisões, lembrai-vos das minhas cadeias. E eu vou trazer para vocês o que acontecia quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses. Então, nesse capítulo 4, né, versículo 18, então, o capítulo 4, Paulo está trazendo algumas orientações, pedindo para os irmãos ali de Colosso que eles orassem, né, se mantivessem persistentes, se mantivessem firmes na oração. E ele também pede oração para ele. Ele fala, olha, os irmãos possam também orar para que nós nos mantenhamos firmes, né, nessa divulgação do Evangelho. Lembrando que Paulo, né, ele era doutor da lei, se converte, né, a cristão, de perseguidor, ele passa a ser o grande divulgador do cristianismo para além das terras de Israel. E como ele levava essa mensagem de Jesus para várias localidades, em especial para fora ali do contexto onde Jesus participou, onde Jesus ele vivenciou as suas experiências, que era ali em Israel, né, ali no cenário judaico, né? Então Paulo ele torna-se esse apóstolo dos gentios, e por onde ele vai passando, ou ele forma, ou ele funda algumas comunidades cristãs, ou ali ele fortalece aqueles grupos já formados que já tinham entrado em contato com Cristo, ou com a mensagem do Cristo, na verdade, em outro momento. Mas, naquela época, era difícil a comunicação, né? Não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Somente a locomoção através de navio, de caminhada, né? Cavalo e assim por diante. Então, Paulo, ele às vezes era requisitado, né, por algum grupo, alguma igreja, ali, alguma comunidade cristã nascente a prestar orientações, né, tirar dúvidas, algumas dificuldades que eles estavam tendo. E essa comunidade de Colosso, no caso, ela estava misturando um pouquinho as coisas, né? Eles estavam colocando práticas, conhecimentos de outras doutrinas, de heresias ali no meio, né? Estava manchando aquela mensagem do Cristo. Então, um colega da igreja pede a orientação a Paulo, que escreve essa carta aos Colossenses para dar essas orientações. E ali, no meio dessa carta, ele vai pedir essas orações, tanto que eles se mantivessem em orações, né? O que para nós também é muito ressaltado, a necessidade da gente sempre estar orando, né, se comunicando em pensamentos e sentimentos com o alto para angariar todos os bons recursos. Ele também os aconselha e pede para que ele também estivesse recebendo essas orientações, porque lembremos que Paulo passou por grandes dificuldades, né, de todos os matizes ali, de todas as cores, como se diz, né? Então ele foi apedrejado, ele foi preso, ele foi açoitado, ele naufragou. Por curiosidade, eu peguei aqui quantas vezes ele foi preso. Eles falaram, ele foi preso em Jerusalém, preso em Cesareia, preso em Roma, ficou 2 anos mais ou menos preso em Cesareia, depois ele pediu para ser transferido para Roma. Lá em Roma ele ficou meio que uma prisão domiciliar, até ser julgado, então ele ficou um tempão mais em Roma preso. Ele foi açoitado 3 vezes, ele foi apedrejado 1 vez, ele teve 3 naufrágios e teve um dia e uma noite que ele passou no abismo. Isso aí sem contar tantas outras humilhações e dificuldades que ele passou nessa jornada dele de divulgação, de levar a mensagem do Cristo adiante, né? Então, ele pedia aqui, como ele coloca aqui, né? Ora também por nós, né? Por ele, pedia a Deus que dê livre curso à nossa palavra para que possamos anunciar o ministério do Cristo. É por causa deste ministério que estou preso. Então, ali, quando ele está escrevendo essa carta aos Colossenses, ele estava preso, né? Ele estava em Roma, preso, e ali ele
continuava enviando suas cartas, ele pregava, né, ele levava a palavra de Jesus para os romanos também. Então ele continuou exercendo o ministério. Com certeza estava na programação ali da sua trajetória ele levar esses ensinamentos dentro da capital do Império. Lembrando que Roma era o grande poder à época, né? Roma dominava toda a região de Israel, bem como Roma era o grande império a ser, vamos dizer assim, que dominava a época. Então Paulo levando o cristianismo, ele difundindo esse cristianismo dentro da capital. Então ele pedia, né, essas preces e conta que ele estava preso. Então vamos voltar ali no versículo de hoje, né? Lembrai-vos das minhas prisões. Então o que ele está querendo trazer dentro desse contexto, né? Se a gente parar para pensar em Paulo, se eu perguntasse para vocês, quem foi Paulo? O que vocês falariam para mim? Quem foi Paulo? Um apóstolo, né, de Cristo, foi um grande espírito, um grande divulgador do cristianismo. Ele, mesmo não tendo contato com Jesus, se personificou ali, né, apareceu para ele às portas de Damasco. Em outra ocasião, Jesus também foi passar orientações para Paulo. Então, ele foi um espírito, vamos dizer assim, que se destacou no apostolado com Cristo, né? Então, nós podemos dar grandes referências dele. Tem uma passagem que eu estava até conversando com o Emerson antes da gente entrar, ela está no livro Paulo e Estevão. Quando Paulo ele ia ser transferido, né, quando ele estava preso ali por 2 anos em Cesareia, ele, por ter a cidadania ali romana, ele pede para ser transferido para o Império, e lá ele seria julgado ali pelo imperador, né? E nesses momentos de despedida, para ele ser transferido para Roma, ele vamos dizer assim, ele é visitado por todos os cristãos ali da região que vêm prestar homenagem, né? E Lucas, que era seu grande amigo, que veio escrever o Evangelho, né, de Lucas, depois Atos dos Apóstolos, Lucas, ele fala para, nossa, que incrível, né, esse carinho, esse amor que todos têm por você, né? Eu vou deixar escrito para a posteridade o quão amado você foi, né? Quão especial você foi. Ele falou, olha, Lucas, eu prefiro que não. Eu prefiro que você escreva sobre as nossas lutas. Por que ele fala isso? Que é o mesmo sentido que ele está falando, olha, aqui, ó, lembrai-vos das minhas prisões. Porque muitas vezes nós vamos pegar aquele ícone, Paulo, nossa, Chico Xavier, que mediunidade, que espírito, que doçura, né? Aí a gente vai falar Madre Teresa, e aí vamos pegando os grandes, e às vezes a gente acaba por idolatrar os indivíduos, colocá-los num pedestal, que é de merecimento, só que a gente acaba por esquecer das lutas, das prisões, de tudo aquilo que eles passaram e tiveram que passar e que continuam passando para constituir aquilo que eles se tornaram. Então ele fala, não pense, não coloque aquilo, como eu fui amado. Coloque das minhas lutas, né? De tudo aquilo que eu precisei passar, das transformações, para que hoje eu consiga exercer o que eu estou podendo. Lembra que Paulo, ele era perseguidor de cristãos, ele era doutor da lei, ele mandava prender, ele levou Estevão ao Sinédrio, ele condenou Estevão, eles mataram Estevão a mão de Paulo. E quantos outros não foram assassinados, presos e maltratados por conta das próprias ordens de Paulo, que era uma pessoa fanática, né? Ele era voltado, ele era um ferrenho doutor da lei, defensor das leis mosaicas. Mas ele teve que passar por muitas experiências, muitas dificuldades para ir construindo, né, o seu aprendizado, até que ele entende, enxerga, recebe a mensagem do Cristo, e ali ele começa a
divulgar e levar essa mensagem além. Então, muitas lutas houveram. Eu passei só um pouquinho das prisões, dos açoites, dos naufrágios, dos apedrejamentos que ele passou. Fora todos os grandes conflitos interiores, né? Paulo, depois que ele fica cego, ele ficou cego quando ele estava indo perseguir cristãos às portas de Damasco. Quando Jesus fala com ele, aparece, né? Ele cai em cegueira com a luz de Jesus ali, e ali começa essa transformação dele, ele se torna, né, esse discípulo. Então, olha, após isso ele vai ficar um tempo raciocinando, matutando, estudando. Lembre que ele era doutor da lei, ele conhecia o Antigo Testamento de cabo a rabo. Ele era ali da linhagem de grandes judeus, né? Então ele estudou muito. Aí ele teve que ressignificar tudo aquilo a partir agora do que Jesus trazia, do que ele entendia. Ele teve que reler tudo aquilo e transformar e meditar naquilo, agora colocando Jesus no meio de tudo. Então, Paulo, ele estava num processo de aprendizado, né? E ele, com certeza, grande exemplo de transformação e de trabalho com Jesus. Mas ele fala, foca não nas coisas boas, foca em tudo aquilo que eu precisei passar para chegar onde estamos, né? Para chegar onde eu estou. E é a luta, a jornada de cada um de nós, né? Se a gente pensar em somente obter as glórias, nós vamos acabar esquecendo que a glória ela é precedida das lutas, né? Para a gente conseguir crescer, evoluir, se desenvolver, nós vamos ter que passar por todas as nossas dificuldades, sejam elas dificuldades de sofrimento, sejam elas dificuldades do processo de aprendizado e crescimento, de construção de nós mesmos. Então é isso que ele fala, né? E vai ser em cima disso que Emmanuel vai trabalhar hoje. Na necessidade de, né, nós lembrarmos, né, saibamos lembrar disso, né, lembrar das prisões, lembrar das dificuldades, lembrar do processo construtivo de nós mesmos. Então, ele inicia aqui, Emmanuel, trazendo para nós que nas infantilidades e irreflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados da terra. Então, que bom para nós, não voga isso, é só para os crentes, né? Não, é os crentes quem crê em Jesus, né? Então, os crentes são quem? Somos cada um de nós que estamos aqui, né, acreditando nos ensinos do Mestre, né, acreditando no que está sendo proposto para nós. E, infelizmente, ainda, nós temos atitudes, pensamentos, né, infantis e irreflexivos. Por quê? Nós não compreendemos o processo. Nós queremos o quê? A facilidade. Nós queremos o resultado. Nós queremos que no fim tudo dê certo. Mas, lembrando que para as coisas acontecerem, existe os obstáculos, existe um processo, né? Para que nós cresçamos. Eu quero me formar médico. Pô, beleza, ótimo. E para me formar médico? Né? Eu vou ter que, primeiro de tudo, estudar pra caramba. Porque eu vou ter que passar no vestibular. Aí, dentro daquilo tudo, eu vou ter que passar pelo aprendizado, eu vou ter que praticar, vou ter que fazer residência, eu vou ter que me inserir no mercado de trabalho. Isso é custoso. Às vezes o médico vai se formar com 30 e poucos anos, ou mais, para estar apto a exercer plenamente ali a sua profissão. Mas foi tranquilo? Não. Não é só na medicina, em qualquer profissão, em qualquer situação, você tem o bônus, né, oriundo daquilo que a gente faz, mas tem o ônus, que é aquilo que a gente precisa correr atrás, exercer e fazer para que obtenhamos o resultado. Então, a nossa vida de espírito é a mesma coisa. A evolução, ela não vem por osmose, nós não somos compelidos ao crescimento espiritual somente por não fazer nada. Uma coisa que Kardec nos ensina é que nós respondemos não só pelo mal que nós fazemos, mas pelo bem que nós deixamos de fazer, que gera algum tipo de consequência negativa. Então nós estamos aqui para ser ativo.
tudo aquilo que a gente deixa de fazer e gera alguma consequência, nós somos os responsáveis. O que isso quer dizer? Não adianta ficar parado. Nós estamos aqui para trabalhar, trabalha a lei de Deus. Deus falou, olha, não é só trabalho físico para ganhar dinheiro, trabalha qualquer ocupação útil. Então nós estamos aqui para trabalhar. E se a gente não quiser trabalhar, a espiritualidade vai dar um jeito de fazer a gente se mover. E é isso que está acontecendo. Por que todo mundo tem tanta dificuldade? A nossa vida ela é tão turbulenta, nós temos cada momento. Quem aqui tem uma vida tranquila? Não, a minha vida é sossegada, eu não passo por dificuldade nenhuma, eu não tenho nenhuma tristeza, eu não tenho nenhum revés. A própria espiritualidade fala, olha, a hora que tiver calmaria, pega força, porque vai vir paulado. Por quê? Porque nós estamos aqui para desenvolver. Nós estamos aqui para isso. E é esse tipo de situação que são estímulos. É o processo. E não vai ser diferente. Porque se a gente ficar parado, a coisa estagna. E não está para estagnar. Nós estamos aqui para crescer. Então, saibamos lembrar das prisões. Né? Saibamos lembrar da luta. Como o Paulo falou. Lembre, Lucas, escreve sobre as nossas lutas. No entanto, que isso encoraja Lucas depois a escrever também, não só o Evangelho, que conta sobre a vida de Jesus, mas escrever Atos dos Apóstolos, que vai contar sobre a continuidade do trabalho dos apóstolos, de todas as dificuldades, das situações que eles passaram, que eles enfrentaram. Então, aquilo é um exemplo para mostrar, olha o que Pedro passou, olha o que Timóteo passou, olha que não sei quem passou. Por quê? Porque não foi fácil para os apóstolos passarem por tudo aquilo que eles passaram. Mas, com certeza, espiritualmente, eles saíram muito mais desenvolvidos, muito mais elevados do que ali no começo, enquanto Pedro era pescador, André pescador, e assim por diante, Mateus cobrador de impostos. A hora que eles se rendem a Jesus, a vida deles foi muito mais difícil, no sentido de dificuldades, mas com certeza muito mais resultados eles colheram a partir disso. Então ele coloca que nós, né, ainda somos infantis, não pensamos, e isso é um costume, né, porque nós apenas queremos a auréola dos espíritos santificados, dos grandes exemplos. Nós gostaríamos todos aqui, a gente fala, nossa, um dia eu quero ser que nem o Chico. Quem não quer ser que nem o Chico? Quem não quer ser igual a Madre Teresa? Quem não quer ser bom quase o tempo todo? Eu quero. Mas será que eu tenho hoje força para fazer o que ele fazia? Existem as histórias, né, que saíam dos trabalhos, porque ele varava a noite atendendo as pessoas, e às vezes passava na padaria lá tomar um café. E aí, um dia o atendente falou, mas, seu Chico, né, eu não quero ser espírita não, porque vocês não dormem, vocês não param de trabalhar. Era ele, né? Ele se dedicava, ele dormia pouquíssimas horas. Por quê? Porque ele estava totalmente à disposição da espiritualidade dos irmãos necessitados, né? É um ser totalmente diferenciado, né? Tinha seus problemas físicos, né? Falava, por que não pede para Bezerra de Menezes cuidar? Eu deixei eu vir com esse aqui é o que eu preciso passar agora, né? Então ele passava as mazelas físicas dele, trabalhava demais. Quem teve a oportunidade de passar pela casinha do Chico lá, um quartinho com um guarda-roupa velho e um terno. Sem grandes luxos, né? Não tinha nada de riqueza. Ganhou muito dinheiro para os outros, né? Doações e todas as obras publicadas, milhões de obras, né, vendidas, mas todos para caridade, né? Então, nós ainda temos essa visão, né, de querer o resultado sem merecer, né? Supõe muitos encontrá-los facilmente além do túmulo a fim de receber preciosas lembranças, né? Um dia, quem sabe, estarei ao lado, né, de Pedro, um dia estarei nos braços de Jesus, estaremos, né? Mas o que eu vou fazer até eu poder descansar ao lado de Jesus? Que não vou descansar também, porque quanto mais evoluído o espírito se torna, mais trabalho ele realiza, mais incansável é a luta e assim por diante, né? No nosso lar, os espíritos dizem que a veneranda, né, que é uma das entidades mais gabaritadas lá do nosso lar, que presta auxílio, ela não descansa, assim como acho que a governadoria, o governador, né, eles não descansam
Nunca, né? Não dormem, não descansam. Os espíritos menos evoluídos têm a necessidade ali, né? Numa jornada diária de trabalho, mas os grandes vultos aí, não. Eles estão realmente para servir, né? No entanto, que Jesus ensina que os maiores serão aqueles que se doarem mais, né? Aqueles que serão os primeiros serão aqueles que foram os escravos, os servos, né? Então, a grandiosidade do plano espiritual, ela se dá pela doação, pelo amor, pela abnegação de si mesmo. Não aguardam, senão o céu, por meio de repouso brilhante na imensidão cósmica, na imensidade cósmica. Né? Descansou. Não é quando morre, descansou. É uma ilusão, né? Uma ilusão. Que nós vamos deitar na nuvem e tocar harpa. Desde o momento que desencarna, já está ali, né? Na tribulação de uma transição. Depois tem que arregaçar as mangas e preparar. Depois vai ter que reencarnar de novo, vai ter que voltar, vai ter que ajustar, vai responder por muita coisa que fez. Né? A vida continua. Aqui é transitório. O plano espiritual é a nossa vida verdadeira. Né? Mas aqui é o que nós temos hoje. Então, o que nós, né, acabamos por ter, como foi colocado essa nossa impressão, né, essa nossa ilusão, essas nossas infantilidades de pensamento ainda, que aguardamos o céu e o repouso, né? Mas não vai ser muito bem assim. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nesta observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta, né, ele convida ali os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antivisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. Então, o que ele fala? Paulo está lembrando a gente que não vai ser fácil, que não é aguardar a espiritualidade fazer por nós. Né? Quantos e quantos tempos nós não paramos no tempo, não aproveitando a oportunidade de estarmos aqui? Né? Eu acho que aquele pensamento de céu e inferno às vezes nos coloca numa posição de comodismo. Né? Por quê? Porque pelo menos era o meu pensamento, né? Existe um meio, né? Os bons, ou aqueles que não são tão maus, vão para o céu. Aqueles que são acima da média vão para o inferno. Tem os do purgatório, que é o que está ali indefinido, né? Então eu falei, eu não sou mal, não faço mal para ninguém. Então, tudo certo, vamos. Acredito que vai dar certo de ir para o lado bom, né? E a gente acha que somente não fazendo mal para ninguém está tudo certo. E aí o Espiritismo vem falar, não é meio assim. Nós temos que ser bons. Nós temos que pegar aquilo. Eu posso não fazer mal para o seu Ferrari, mas eu peco até por pensamento. Mas eu estou pensando um monte de coisa que não é legal. Então ainda eu estou fazendo mal. Eu peco por palavras, eu peco por atitudes, por pensamentos. O que povoa o meu pensamento? Qual o tipo de sentimento que eu tenho? Me adoece, faz mal para o outro, porque a energia, a vibração que eu estou emanando para ele chega até ele. Então a gente tem que refletir nisso. Será que basta não fazer algo? Será que basta só não ser mal? Né? E é isso que ele está falando. Lembra das prisões. Lembra de tudo aquilo que ele precisou passar ativamente, porque ele estava sabendo que ele ia passar. Pega Jesus, nosso maior exemplo. Foi fácil a jornada de Jesus. Pensemos ali na paixão de Cristo, né? Que de paixão não tem nada. Chicoteado, açoitado ali, ele carregou a sua cruz, ele foi pregado na cruz, ele foi lancetado, ele foi humilhado. Será que Jesus, como que a irmã nos trouxe esses dias esse questionamento, será que Jesus não passou dor? Será que Jesus em algum momento também não sentiu? É porque ele estava encarnado, ele passou por todas as dores que o encarnado passa. Porém, Jesus sabia o que ele estava fazendo. Jesus sabia que era preciso ele passar por tudo aquilo, mas ele passou por todas as dores. As dores físicas que qualquer um sentiria sendo pregado, Jesus sentiu. Então, se nós pararmos para pensar, será que a cruz de Jesus foi fácil?
Será que por tudo que ele passou foi tranquilo? E ele é o nosso modelo, é o nosso maior exemplo, né? Então eu achei interessante ele falar que nós precisamos refletir seriamente no trabalho justo. Por que trabalho justo? Alguém aqui recebe sem trabalhar? Faltei todos os dias do mês do meu serviço e eu vou ganhar meu salário? Por que não? Porque você vai receber conforme você fez. É justo. Por que a espiritualidade fala, eu gosto tanto da Devaney, ela é tão legal, né? Ela não fez nada, mas eu gosto dela, ela vai passar. Você vai receber todas as bênçãos do alto. Só que aí ela vira pro seu Ferrari e fala, meu seu Ferrari fez um monte de coisa, mas eu não gosto dele. Ele não vai. Não, é justo. Plantio e colheita. Você fez, você recebe. Você fez bem, você recebe bem. Você fez mal, você recebe mal. Deus castiga? Não. Você colhe o que você plantou. E é aqui. Você quer evoluir sem se esforçar. Você quer receber coisas boas. Eu quero descansar no reino dos céus sem ver a Deus. Sem servir a Deus. A conquista da espiritualidade sublimada, né? Evolução, espiritualidade sublimada é evolução, né? Tem igualmente os seus caminhos. Nós não estamos nesse nosso caminho, né? Nós estamos do átomo ao arcanjo, né? Do simples, do ignorante ao belo, ao divino. Nós estamos numa jornada evolutiva. Hoje nós estamos aqui na Terra. Planeta de provas e expiações, morada de espíritos imperfeitos. Mas um dia nós seremos também esses espíritos perfeitos. Mas ainda há uma jornada, porque esse caminho, né, seja percorrido, né, o caminho está ali, mas cabe a nós darmos os passos. Né? Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte. Então, os apóstolos, né, companheiros de Jesus, saíram de lá e grandes espíritos, mas e o tanto de dificuldade? Pedro, como que Pedro morreu? Ninguém sabe? Crucificado. Só que ele falou, eu não mereço morrer igual o mestre, então puseram ele de cabeça para baixo. Eu acho que o único que não foi crucificado foi João, o evangelista, que morreu na ilha lá de Patmos, né? Éfeso, não lembro. Ele morreu lá de velhinho, mas o resto todos foram mortos, decapitado, crucificado, apedrejado. Né? Então, para a gente ver que ele, não só, né, no momento da morte, que foi menos, mas eles passaram por muita dificuldade. Né? Paulo conseguiu atingir as culminâncias. Entretanto, Paulo cresceu, evoluiu. Né? Entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas e ironias ele suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo, escalando a montanha? Ele passou, né? Ele carregou também as cruzes dele. Né? Então, para concluir aqui, eles nos trazem agora aquilo que cabe a cada um de nós. Né? Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Então, os nossos grandes ícones, né, de bondade e caridade, nós não podemos só olhá-los, né, com aquela grandeza. Né? Nossa, foram feitos espíritos tão belos por Deus e por isso são assim. Não. Eles trilharam cada um no seu caminho. Cada um, né, precisou passar pelas suas prisões, pelas suas lutas. Né? Não te esqueças de imitá-los, afeiçoando-te. Né? Nós necessitamos nos afeiçoar, né? Realizar também os serviços sacrificiais a que se devotaram eles, né? Para alcançar os divinos fins. Então, cada um, né, precisa vencer as suas lutas. Não precisamos ser pedrejado hoje, crucificado, mas cada um vai ter que viver a sua luta que foi chamado. Um está vivendo a sua doença, o outro a sua dificuldade dentro do lar, o outro a dificuldade no emprego, o outro um problema físico, o outro, não sei, cada um vivenciando a sua dificuldade. Então, precisamos compreender que tudo aquilo que nos é colocado, aquilo que nos é imposto muitas vezes pela espiritualidade, é aquilo que nós necessitamos hoje para o nosso crescimento. Nada que Deus faz é para o nosso mal. Tudo, né? Dá para extrair disso boas lições, bons aprendizados. Portanto, nós precisamos também escalar as nossas montanhas, né? Como diz o Marcelo, do limão fazer uma limonada, né? Então, acredito que isso é
é um pouco da lição que foi trazida para hoje. Eu gostaria de comentar alguma coisa, eu gostaria de perguntar. Certo? Certo. Então, vamos passar para a próxima etapa, eu já passei um minutinho. Quanto, Marcelo? 8 minutos? Muito obrigado a todos. Sim.